Hoje começamos o livro de Daniel. O capítulo 1 vai nos trazer que no terceiro ano de Joaquim, Nabucodonosor sitiou Jerusalém e o Senhor entregou-lhe o rei e os objetos do templo. O rei ordenou que jovens nobres judeus fossem treinados na literatura e língua dos caldeus e alimentados com as iguarias da mesa real por 3 anos. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam nomes babilônicos. Daniel resolveu não se contaminar com os alimentos e o vinho do rei e pediu para abster-se. Graças à benevolência que Deus concedeu ao chefe dos eunucos, Daniel convenceu o despenseiro a realizar uma prova de 10 dias com uma dieta de legumes e água. Ao final do teste, os jovens estavam mais saudáveis do que os que comiam a comida do rei e puderam manter a dieta pura. Deus concedeu-lhes talento e saber em todas as ciências, e Daniel tinha o dom da interpretação de sonhos. Ao serem apresentados ao rei, foram achados 10 vezes superiores a todos os sábios e mágicos do reino. Vamos à leitura. Daniel capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio sitiar Jerusalém. O Senhor entregou-lhe Joaquim, rei de Judá, bem como parte dos objetos do templo, que Nabucodonosor transportou para a terra de Senaá, para o templo de seu Deus. Foi na sala do tesouro do templo de seu Deus que ele os colocou. O rei deu ordem ao chefe de seus eunucos, Alfenés, para trazer-lhe jovens israelitas, oriundos de raça real ou de família nobre, isentos de qualquer defeito corporal, bem proporcionados, dotados de toda espécie de boas qualidades, instruídos, inteligentes, aptos a ingressarem nos serviços do Palácio Real. Deveria ser ensinado a eles a literatura e a língua dos caldeus. O rei destinou-lhes uma provisão cotidiana, retirada das iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. A formação deles devia durar 3 anos, após o que entrariam a serviço do rei. Entre eles encontrava-se alguns judeus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhe outros nomes: a Daniel o de Baltazar, a Ananias o de Sidraque, a Misael o de Misaque e a Azarias o de Abdenago. Daniel tomou resolução de não se contaminar com os alimentos do rei e com o seu vinho. Pediu ao chefe dos eunucos para dele se abster. Este, graças a Deus, tomado de benevolência para com Daniel, atendeu de boa vontade. Mas disse-lhe: temo que o rei, meu senhor, que estabeleceu vossa alimentação e vossa bebida, venha notar vossas fisionomias mais abatidas do que a dos outros jovens de vossa idade, e que por vossa causa eu me exponha a uma repreensão da parte do rei. Mas Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia confiado o cuidado de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: rogo-te, faze uma experiência de 10 dias com teus servos, que só nos sejam dados legumes a comer e água a beber. Depois, então, compararás nosso semblante com o dos jovens que se alimentam com as iguarias da mesa real, e farás com teus servos segundo o que terás observado. O despenseiro concordou com essa proposta e o submeteu à prova durante 10 dias. No final desse prazo, averigou-se que tinham melhor aparência e estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias da mesa real. Em consequência disso, o despenseiro retirava os alimentos e o vinho que lhe eram destinados e mandava servir-lhe legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu talento e saber no domínio das letras e das ciências. Daniel era particularmente entendido da interpretação de visões e sonhos. A fim do prazo fixado pelo rei para a apresentação, o chefe dos eunucos introduziu-os na presença de Nabucodonosor, o qual palestrou com eles. Entre todos os jovens, nenhum houve que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso entraram eles a serviço do rei. Em qualquer negócio que necessitasse de sabedoria e sutileza, e que o rei os consultasse, este achava-os 10 vezes superiores a todos os escribas e mágicos do reino. Assim viveu Daniel até o 1º ano do reinado de Ciro. No trecho do capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor, perturbado por um sonho esquecido, exige que seus sábios revelem tanto o conteúdo quanto a interpretação do sonho, sob pena de morte. Os sábios caldeus confessam sua total incapacidade, afirmando que apenas os deuses poderiam fazer tal coisa, levando o rei a decretar um massacre de todos os sábios da Babilônia. Daniel, com prudência, intervém junto a Arioque
e obtém uma prorrogação para responder ao rei. Ele reúne seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para implorar a misericórdia do Deus dos céus. O mistério é revelado a Daniel em uma visão noturna. Daniel então profere um hino de louvor, exaltando Deus como a fonte de sabedoria e poder, aquele que muda os tempos, depõe e enaltece os reis e revela os mistérios secretos. Daniel capítulo 2, dos versículos 1 ao 23. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram a tal ponto o espírito que perdeu o sono. Mandou chamar os escribas, os mágicos, os feiticeiros e os caldeus para lhe fazer a interpretação. Estes vieram apresentar-se diante do rei. Tive um sonho, disse-lhes, e meu espírito se consome à procura do significado. Os caldeus responderam ao rei: Senhor, longa vida ao rei. Narra teu sonho para que teus servos deem a interpretação. O rei disse aos caldeus: Para mim é coisa decidida. Se não me explicardes o conteúdo do sonho, bem como sua significação, sereis estraçalhados e vossas casas reduzidas a um montão de imundícies. Mas se me revelardes tanto o conteúdo quanto a significação do sonho, recebereis de mim donativos, presentes e grandes testemunhos de honra. Portanto, dizei-me meu sonho e o que ele significa. De novo responderam: Que o rei narre o sonho a seus servos e nós faremos a interpretação. Sei agora perfeitamente, continuou o rei, que procurais ganhar tempo, porque sabeis que estou bem decidido a aplicar-vos a dita sentença, se não me revelardes o conteúdo de meu sonho. Estais combinados a mentir-me e a enganar-me, esperando que as circunstâncias mudem. Vamos, dizei-me o que sonhei e eu saberei se sois capaz de dar a interpretação. Os caldeus deram ao rei esta resposta: Não há homem algum sobre a terra que possa fazer o que exige o rei. E de fato, jamais rei algum, por maior e mais poderoso que tenha sido, pediu tamanha coisa a um escriba, mágico ou caldeu. A questão proposta pelo rei é difícil, e ninguém poderia dar a solução ao rei, a não ser os deuses que estão excluídos do trato com os seres carnais. Com isso, o rei encolerizou-se e, na sua fúria, deu ordem para matarem todos os sábios da Babilônia. A sentença foi publicada e o massacre dos sábios começou. Procuravam Daniel e seus companheiros para matá-los. Quando este dirigiu a Arioque, chefe da guarda do rei, que havia saído para executar todos os sábios babilônios, palavras cheias de prudência e sabedoria. Por quê? Perguntou-lhe. Uma sentença tão severa da parte do rei? Arioque expôs-lhe o assunto. E logo Daniel se decidiu ir ao rei para pedir-lhe a concessão de uma prorrogação. Daria então ao rei a interpretação pedida. Logo que voltou do rei, Daniel pôs a par do assunto seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Pediu-lhes para implorar a misericórdia do Deus dos céus a respeito desse enigma, a fim de que não matasse Daniel e seus companheiros com o resto da Babilônia. O mistério foi então revelado a Daniel em uma visão noturna, pelo que bem dizendo o Deus dos céus. Daniel expressou-se como segue: Bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque a ele pertence a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e circunstâncias. É ele quem depõe os reis e os enaltece. É ele quem dá sabedoria aos sábios e talento aos inteligentes. É ele quem revela os profundos e secretos mistérios, quem conhece o que está mergulhado nas trevas, junto ao qual habita a luz. Ó Deus de meus pais, eu vos exalto e vos louvo, porque vós me destes a prudência e a força, e porque vós nos manifestaste o que vos pedimos, revelando-nos o sonho do rei. Hoje concluímos Tiago capítulo 5. É um encerramento dramático e profundamente prático da epístola, oferecendo a mais severa condenação bíblica à opressão social e, em seguida, provendo as instruções mais claras sobre a paciência, a oração e o cuidado comunitário na igreja. Tiago começa com uma invectiva profética contra os ricos opressores, cujas riquezas apodrecerão e cuja ferrugem dará testemunho contra eles, especialmente por defraudar o salário dos trabalhadores. Ele então exorta os cristãos a terem paciência na espera pela vinda do Senhor, usando o agricultor e o profeta Jó como exemplos de perseverança. O capítulo culmina com instruções vitais sobre a integridade no falar, a prática da oração pelos enfermos e a responsabilidade de resgatar o pecador que se desviou da verdade. Tiago capítulo 5. Vós ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que sobre vós virão.
Vossas riquezas apodreceram e vossas roupas foram comidas pela traça. Vosso ouro e vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem dará testemunha contra vós, e devorará vossas carnes como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Eis que o salário que defraudastes aos trabalhadores que ceifavam os vossos campos clama, e seus gritos de ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido em delícias, em dissoluções sobre a terra, e saciastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Veja o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem os profetas, que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos os que suportam o sofrimento de Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Antes de mais nada, meus irmãos, abstende-vos de jurar. Não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem empregueis qualquer outra fórmula de juramento. Que vosso sim seja sim, que vosso não seja não. Assim não caíres no golpe do julgamento. Alguém entre vós está triste, reze. Está alegre, cante. Está alguém enfermo, chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu seu fruto. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Hoje também concluímos o extenso texto do Salmo 118. Nesse último trecho, o salmista clama a Deus pedindo que sua palavra o instrua e o livre. Ele promete que, em resposta, seus lábios e língua cantarão a Deus por causa da justiça das suas leis. Ele pede que a mão de Deus o socorra, porque ele escolheu os seus preceitos e declara que a lei é sua delícia. O propósito de sua vida é louvar a Deus e ser ajudado por seus decretos. O salmo se encerra com a confissão humilde: ando errante como ovelha perdida, e o pedido urgente: vinde em busca do vosso servo, justificando que, apesar de errante, não me esqueci de vossos mandamentos. Salmo 118, dos versículos 169 ao 176. Chegue até vós, Senhor, o meu clamor, instruí-me segundo a vossa palavra. Chegue até vós a minha prece, livrai-me segundo a vossa palavra. Meus lábios cantem a vós um cântico, por me haverdes ensinado as vossas leis. Canta em minha língua as vossas palavras, porque justos são os vossos mandamentos. Estenda-se a vossa mão e me socorra, porque escolhi vossos preceitos. Suspiro, Senhor, pela vossa salvação, e a vossa lei são as minhas delícias. Viva minha alma para vos louvar, e ajuda-me os vossos decretos. Ando errante como ovelha tresmalhada. Vinde em busca do vosso servo, porque não me esqueci de vossos mandamentos. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 38, o sábio ordena a honrar o médico porque ele é uma criação e um instrumento do Altíssimo. Ele declara que toda a medicina provém de Deus. Deus fez a terra produzir medicamentos e concedeu aos homens a ciência da medicina para ser glorificada em suas maravilhas. O trabalho do médico e do farmacêutico tem o propósito de acalmar e curar as dores, sendo um trabalho que só terminará quando a paz divina se estender sobre a face da terra. Eclesiástico capítulo 38, dos versículos 1 a 8. Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda a medicina provém de Deus e ele recebe presentes do rei. A ciência do médico o eleva em honra,
Ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Uma espécie de madeira não adoçou o amargor da água? Essa virtude chegou ao conhecimento dos homens. O Altíssimo deu-lhe a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas, e dela se serve para acalmar as dores e curá-las. O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe ungüentos úteis à saúde, e seu trabalho não terminará, até que a paz divina se estenda sobre a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.